Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 18 de julho de 2019. A doença mental de Adélio. A Procuradoria da República em Minas Gerais não vai recorrer da decisão da Justiça que declarou Adélio Bispo de Oliveira, o agressor de Jair Bolsonaro, inimputável. Segundo o procurador Marcelo Medina, a posição inicial do MPF era que Adélio fosse declarado semi-inimputável, o que poderia levá-lo à prisão ou à internação compulsória. A decisão do juiz Bruno Savino, que considerou Adélio Bispo de Oliveira inimputável, concluiu que ele possui uma doença mental chamada transtorno delirante persistente. A classificação oficial do Código Internacional de Doenças o caracteriza pela ocorrência de uma ideia delirante única ou de um conjunto de ideias delirantes aparentadas, em geral persistentes e que por vezes permanecem durante o resto da vida. O conteúdo da ideia ou das ideias delirantes é muito variável. A presença de alucinações auditivas, vozes manifestas e persistentes, de sintomas esquizofrênicos tais como ideias delirantes de influência e um embotamento nítido dos afetos, e a evidência clara de uma afecção cerebral, são incompatíveis com o diagnóstico. Entretanto, a presença de alucinações auditivas ocorrendo de modo irregular ou transitório, particularmente em pessoas de idade avançada, não elimina este diagnóstico, sob condição de que não se trate de alucinações tipicamente esquizofrênicas e de que elas não dominem o quadro clínico, descreve o documento da Organização Mundial de Saúde. Em conversas com psiquiatras na prisão, que o avaliaram, Adélio Bispo de Oliveira também disse que queria matar o ex-presidente Michel Temer se sair da cadeia. Na decisão que o considerou inimputável, o juiz Bruno Savino registrou que ele demonstrou se importar pouco com o fato de estar preso e das eventuais consequências penais de seus atos. Afirmou aos peritos que quando sair cumprirá sua missão de matar o atual presidente da República, bem como o ex-presidente Michel Temer, que em sua visão também participaria da conspiração maçônica para conquistar as riquezas do Brasil, observou o juiz. Ao final da decisão, Salviano registrou ainda que todos os psiquiatras e psicólogos atestaram alto grau de periculosidade, por isso, encaminhou o laudo médico ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Adélio permanecerá preso na Penitenciária Federal de Campo Grande pelo menos até o julgamento. Depois, se for condenado, pode ir para um hospital psiquiátrico. Jorge Andréa, em seu livro Visão Espírita das Distonias Mentais, esclarece que os grupos psicóticos são comumente entendidos em dois grupos clássicos: a esquizofrenia e psicose maníaco-depressiva bipolar. A esquizofrenia ocupa grande cota de manifestações psicóticas. Como todo quadro psicótico, quando mais cedo atinarmos com os sintomas, maior será a possibilidade de cura. Na esquizofrenia, a sintomatologia mais comum consiste na redução do relacionamento interpessoal e mergulho no mundo próprio de fantasias delirantes, em características persecutórias, delírios de grandeza e mesmo alucinações auditivas. Estes delírios de variada ordem, são considerados originados nos próprios campos psíquicos do paciente. Entretanto, podemos asseverar também existir, nestes doentes, possibilidades autênticas de fenomenologia mediúnica associada, causado por entidades desequilibradas. As sessões práticas espíritas de desobsessão, realizadas por pessoas experientes e de bom senso, têm demonstrado a importância desses fatos, que não devem deixar de ser estudados e meticulosamente apreciados como severas reações kármicas de intercâmbio obsessivo. O portador do processo obsessivo realmente está absorvendo, à sua volta, a influência espiritual negativa, o que outros classificam de delírios próprios da doença.
Neste caso será bem lógico dizer-se que existem delírios pessoais, como a percepção auditiva persecutória partindo de entidades espirituais reivindicadoras, desafetos pretéritos. O mundo interno do esquizofrênico quase sempre é de tal intensidade que os pacientes chegam a desligar-se completamente do meio ambiente. Alguns permanecem nesse estado por muito tempo, fragmentando os próprios pensamentos, de modo a causar bloqueio emocional com reflexos de ilógicas criações. Obsessões. Nesse grupo desejamos incluir conceitos mistos e que transbordam das costumeiras aferições psiquiátricas. Queremos dizer que existe uma sintomatologia de difícil avaliação, causada por influências espirituais demarcantes, em faixas absolutamente negativas, isto é, há influências de espíritos ignorantes ou não, mas com instintos agressivos, a sintonizarem em faixas que lhes são afins. Consideremos também que a sintomatologia obsessiva pode ter origem em etapas reencarnatórias pregressas, onde o indivíduo adquiriu o processo que passou a fazer parte da sua própria estrutura psíquica. Desse modo, a distonia em determinada etapa posterior da vida, num autêntico processo catártico, desencadeará sintomas cujas dores psicológicas propiciarão a neutralização do setor desarmônico e, com isso, o respectivo equilíbrio. Para tratar o paciente, sob o ponto de vista espiritual, temos de considerar a obsessão como sendo um processo dinâmico, tendo em mente a importância de se instituir um tratamento mais abrangente, onde deve participar a casa espírita, as ciências médicas e psicológicas, visando estabelecer a harmonia do ser o mais breve possível, evitando-se assim a cristalização dos fluidos tóxicos em seu campo eletromagnético, o que fatalmente produzirá lesões nos órgãos do corpo físico. Considerando que nenhum os resultados são imediatos, não devemos nos esquecer da importância de um diálogo franco e aberto com a família, principalmente tendo o cuidado de não induzir falsas esperanças e curas miraculosas, e sim direcionar orientações específicas, apontando todas as dificuldades que o caso possa apresentar. Temos a consciência de que a obsessão é um processo bilateral, onde de um lado temos o cobrador, que pelo seu pouco desenvolvimento moral, acha eu tenho direito de julgar, dar sentenças e executá-las e, por isto, é muito infeliz, enfermo carecendo também da terapia do amor e compreensão. Por outro lado, temos o obsidiado vivendo as culpas, cobranças, em função dos seus equívocos. Ambos precisam de tratamento específico. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de julho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.